meus queridos e minhas queridas? Tudo bem com vocês? Eu tô assim, ó, ótimo! Ótimo, ótimo, ótimo. Eu, professor Andrei, lembram de mim? Professor de Biologia da ONG em Foco. Tô aqui para nossa primeira aula de Biologia. Biologia A, no caso, que é a frente que eu vou estar ministrando para vocês. Eu gostaria de estar dando aula presencialmente para vocês, mas infelizmente, graças ao Coronavirus, a gente tem que estar aqui distante, mas isso não é um problema. A gente vai seguir em frente e vai continuar com os estudos. Inclusive, antes de começar essa aula, eu quero mandar um recado para vocês. Um recado diretamente do MC Dre Dre. O MC Dre Dre nada mais é do que uma segunda personalidade minha, que hoje eu tenho o controle dela, mas depende. Às vezes eu não tenho controle e ela assume o controle da minha vida e eu me perco. Pega essa em foco, olha só. Micróbio inconveniente, vírus desnecessário, empatou os meus estudos e atrasou os trabalhos, mas o Enfoco tá unido e decidiu o seguinte: não tem mole pra Covid-19 nem 20, quarentenou. Eu não sei quando vai parar, não me interessa, no Enfoco o estudo continua. Conspiração virológica pra testar nós que quer, mas não vai tirar meu foco porque eu já sei qual é. Já vencemos essa batalha, não vai ser uma doença que vai tirar a minha vaga e decretar a sentença. Pau! É disso que eu tô falando! Pega esse recado do MC Dre Dre, se prepara, porque as videoaulas da ONG em Foco vão começar e a gente não para não. Vamos rumo à nossa vaga no FPR. Vem comigo que a aula de Bio A vai começar. Vamos aqui então para a nossa primeira aula de Biologia A. Biologia A, que é a frente de Biologia mais irada, sensacional, maravilhosa, incrível desse mundo. Não sou eu que tô falando, gente. Ei, tô puxando meu saco? Claro que não. Até porque nada a ver uma pessoa puxar seu próprio saco, tudo bem? Biologia A é Biologia A do quê? A de amor. A de amor. A melhor frente de Biologia. Não sou eu que tô falando. A melhor frente do mundo. Tudo bem? Não sei o que tô falando, tudo bem? É a BioA que tá falando pra vocês. E para começar nossas aulas de Biologia A, nós vamos começar falando sobre embriologia. E essa é só a parte 1 sobre embriologia. Nós vamos ter pelo menos mais outras 2 partes. Por quê? Porque a UFPR gosta demais de cobrar embriologia. Mas gosta demais mesmo. Quase todo ano cai embriologia. Quando ela não cobra na primeira fase, cai na segunda fase. Quando ela não cobra na segunda fase, cai na primeira fase. Isso quando ela não cobra nas 2 fases. Então a embriologia é um conteúdo bem importante pra gente, talvez o conteúdo mais importante dentro de Biologia A, por isso vamos nos concentrar bastante, ficar muito atentos, porque esse conteúdo é bem importante pra gente, tá bem? Vamos começar? Vamos lá? Vamos lá? Vem comigo em foco. Olha só, a gente vai ver embriologia e nada mais justo do que a gente entender o que significa embriologia. A embriologia, ela é a parte da biologia que estuda o embrião. Mas antes de eu chegar no embrião, eu tenho que entender como que ele é formado. E o embrião ele é formado a partir da junção, da união de 2 células germinativas, de 2 gametas. O óvulo da fêmea e o espermatozoide do macho. Tudo bem? Então, quando o espermatozoide do macho encontra o óvulo da fêmea, ocorre o quê? O amor. Que lindo, que lindo. Ocorre o amor, ou a fecundação aqui pra gente, tudo bem? Ocorre a fecundação e, que nem sempre é amor, né? Às vezes é o quê? É azar, tudo bem? Que lindo, mas Deus me livre, tudo bem? Então, o espermatozoide encontra o óvulo, ocorre a fecundação e a partir dessa fecundação nós temos a formação do zigoto. Se você der azar, tudo bem? Temos a formação do zigoto e aí o zigoto vai entrar em processo de divisão celular formando o embrião. Mas antes de falar do embrião, vamos entender um pouquinho sobre o óvulo e o espermatozoide. O óvulo, ele é o gameta feminino. E ao contrário do que muita gente pensa, na natureza são as fêmeas que são as provedoras da vida, e não o homem. Por quê? Enquanto o homem dá pro zigoto parte do seu DNA, do DNA do pai só, a fêmea, ela vai, além de dar o DNA, vai dar uma série de outras coisas que são importantes para o desenvolvimento desse zigoto. Então aqui nesse citoplasma formativo, aqui nesse citoplasma formativo aqui ao redor do núcleo, nós temos
proteínas, que vêm da fêmea, que vão ajudar no desenvolvimento do zigoto. Nós temos as mitocôndrias, que são importantes para a produção de energia, que vão ser necessárias para as divisões celulares. Nós temos uma série de coisas que a fêmea disponibiliza, que a fêmea coloca nesse óvulo para tornar possível o desenvolvimento do zigoto que vai ser formado a partir da união desses gametas. E o macho, professor? Ora, o macho ele dá só o DNA, só parte, o espermatozoide vem carregando somente parte do DNA do pai da criança que vai se formar daqui, ou do bicho que vai se formar aqui, tudo bem? Então vamos lá, vamos ver como é que o óvulo, qual que é o jeitão desse óvulo, olha só. Então nos óvulos, eles têm essas membranas secundárias, estão mais externas aqui, e a função dessas membranas secundárias é circundar esse óvulo e proteger ele, tudo bem? Então elas delimitam e protegem esse óvulo. Mais para dentro dessas membranas secundárias, nós temos a membrana vitelina. E a membrana vitelina ela tem esse nome porque dentro dela fica guardado o vitelo. Então aqui no citoplasma nutritivo nós temos o vitelo ou lécito. Vitelo ou lécito, as duas coisas são a mesma coisa, tudo bem? O vitelo ou lécito é o quê? É a substância nutritiva. É o alimento que o zigoto, que o embrião vai utilizar para se desenvolver. E aqui a gente tem o que eu já falei, o núcleo que carrega o DNA da fêmea, a vesícula germinativa, e nós temos o citoplasma formativo, que é o bioplasma, que também vem da fêmea. Além disso, no óvulo a gente pode dividir ele em duas partes, o polo animal e o polo vegetativo. O polo animal é a região, reparem bem, é a região do óvulo aonde fica o núcleo e o citoplasma formativo. Então, aonde eu tenho o núcleo e o citoplasma formativo, eu tenho o polo animal. Enquanto que o polo vegetativo é aquela região do óvulo aonde eu tenho a maior concentração de vitelo. Então, dessa linha aqui para baixo, eu tenho a maior concentração de vitelo. Portanto, esse é meu polo vegetativo. Enquanto que aqui onde está o núcleo e o citoplasma formativo é onde eu tenho o meu polo animal. Isso vai ser importante para a gente daqui a pouquinho. E o espermatozoide, professor? O espermatozoide ele tem essa cabeça, e essa cabeça ela tem duas coisas importantes. A primeira é o acrossoma, que é essa porção mais da ponta aqui da cabeça do espermatozoide. No acrossoma, nós temos uma série de enzimas digestivas que esse espermatozoide vai utilizar para adentrar, para jogar o seu DNA dentro desse óvulo. Então, quando o espermatozoide ele encontra o óvulo, ele tem que atravessar as barreiras que esse óvulo impõe para jogar lá dentro o material genético, que junto com o material genético da mãe e junto com o conteúdo do citoplasma formativo vão formar o novo embrião. Então, o acrossoma, onde ficam as enzimas digestivas que vão ser utilizadas pelo espermatozoide para romper as barreiras do óvulo e conseguir depositar dentro do óvulo o quê? O material genético que está dentro do núcleo desse espermatozoide. Tudo bem? Então o espermatozoide chega, joga o material genético lá dentro e é isso, nada mais entra. Só o material genético é que vai entrar, tá bom? Além da cabeça, nós temos essa peça intermediária. Essa peça intermediária que está entre a cabeça e o flagelo, a função dela é carregar um monte de mitocôndrias e essas mitocôndrias servem para quê? Para produzir muita energia. Porque o caminho que o espermatozoide vai percorrer é um caminho muito longo. Então ele vai ter que bater muito esse flagelo para chegar até o óvulo. E para isso ele vai precisar de muita energia. Daí ele carrega essa peça intermediária que tem dentro um monte, dentro e ao redor inclusive, um monte de mitocôndrias que vão produzir a energia necessária para bater esse flagelo. Tá bom? E daí quando o espermatozoide e o óvulo se encontrarem, o amor acontecer, que lindo, nós vamos ter a formação do zigoto. E aí a gente vai começar a entrar, então, na fase do desenvolvimento embrionário, que é o que interessa pra gente hoje. Muito bem. Esse óvulo aqui, eu falei pra vocês assim, olha, esse óvulo, ele tem, entre outras coisas, o citoplasma nutritivo, onde eu tenho vitelo, ou lécito. Tudo bem? E eu posso classificar os diferentes tipos de óvulos de acordo com a quantidade de vitelo que eles têm e como esse vitelo está distribuído dentro desse óvulo. Então, duas coisas que eu posso utilizar para classificar os tipos de óvulos e que também vai se aplicar para zigotos, tá? A quantidade de vitelo que ele tem e como esse vitelo está distribuído. Essas duas coisinhas, tá bem? Então, olha só. Nós temos esses 4 principais tipos de óvulos e zigotos. A gente tem o oligolécito, o telolécito incompleto,
o telolesto completo e o centrolesto. E agora a gente vai ver quais são as diferenças entre eles. O ovo oligolesto é um óvulo ou um zigoto, onde a distribuição de vitelo ela é igual dentro de todo o óvulo ou dentro de todo o zigoto. Então perceba que o vitelo está distribuído de forma homogênea aqui dentro, de forma homogênea. Inclusive, esse vitelo está misturado com o citoplasma formativo. Lembra que o citoplasma formativo é essa porçãozinha aqui só. Nos ovos do tipo oligolécito, o vitelo e o citoplasma formativo eles estão misturados nessa região aqui. Aonde que está o núcleo? Está aqui no meio, olha só. Aonde que é meu polo animal, então? Aonde está o núcleo, tudo bem? Aqui, ó, aonde está o núcleo. Então, nos ovos oligolésticos, nós temos uma concentração de vitelo pequena, tá? Veja que ele é menor em relação aos outros, e isso não está sendo demonstrado dessa forma aqui à toa, porque ele realmente é um zigoto ou um óvulo realmente menor, tá bom? Porque ele tem uma quantidade de vitelo muito pequena. E muitas vezes ele sequer tem vitelo. Por isso que às vezes a gente chama ele de alécito. A, em biologia, significa não, negação. Alécito, sem vitelo. Lécito é vitelo. Então, sem vitelo, alécito. A federal, ela sabe que você sabe o conteúdo, porque você é aluno em foco. Então, a federal, ela sabe que você sabe o que é um ovo oligolécito. Para te derrubar, ela vai ter que usar o quê? Um monte de nome diferente para tentar te enganar. Então não pode esquecer que o oligolécito também pode ser chamado de isolécito. Isolécito por quê? Porque a distribuição de vitelo dentro deste ovo, dentro desse zigoto, ela é igual. E também que ele pode ser chamado de alécito. Por que alécito? Porque muitas vezes a quantidade de vitelo é muito, muito pouca, ou então ela é inexistente. Então, oligolécito, pouco vitelo, tá bem? Nós temos o telolesto incompleto. O telolesto incompleto é um zigoto ou um óvulo que tem uma quantidade média de vitelo, por isso que muitas vezes ele é chamado de mediolécito. Olha só, um monte de nome, mas os nomes eles dizem tudo que a gente precisa saber. Mediolécito é uma quantidade média de vitelo, tudo bem? Então ele é um pouquinho maior do que o oligolécito. E além disso, ele recebe esse nome telolécito, porque telo em ciências, em biologia, significa polo. Ou seja, telolécito porque ele tem polos, ele tem 2 polos. Então veja só, eu tenho uma região onde eu tenho o meu núcleo e o citoplasma formativo. Percebam que aqui nos telolestos incompletos, o citoplasma formativo ele está ao redor do núcleo, está concentrado ao redor do núcleo, tá bom? E eu tenho uma região desse óvulo, ou desse zigoto, onde eu tenho uma maior concentração de vitelo comparada com essa. Porém, a gente chama ele de telolesto incompleto, porque ele é um telolécito, só que não. Por que eu estou dizendo isso? Porque apesar de eu conseguir diferenciar com bastante esforço os 2 polos, ou seja, o polo onde eu tenho o meu núcleo e o citoplasma formativo, e o polo onde eu tenho maior concentração de vitelo, essa separação ela não é tão evidente, como ela vai ser no telolesto completo, que é o telolesto real oficial. O telolesto real oficial, por quê? Porque eu consigo diferenciar muito bem aonde que é o polo animal e aonde que é o polo vegetativo. Então olha só, aqui é onde eu tenho o núcleo e o citoplasma formativo. Percebam que aqui no citoplasma formativo, aqui o citoplasma formativo está ao redor do núcleo, e eu tenho inclusive uma delimitação da região desse citoplasma formativo. Aqui eu tenho o polo animal e eu tenho claramente um polo vegetativo. Lembra o que é um polo vegetativo? É uma região onde eu tenho uma maior concentração de vitelo. Aqui está muito claro para mim que aqui tem muito mais vitelo do que aqui. Mas aqui não está tão claro para mim, porque está mais ou menos no meio essa divisão. Então eu olho e falo, será que realmente aqui tem mais vitelo que aqui? De fato tem, por isso que ele é um telolécito. Inclusive ele tem um polo vegetativo, porém não é tão claro. Por isso, telolécito incompleto. Um telolécito, só que não. Telolécito completo, um telolécito real oficial. Ele pode ser chamado de megalécito justamente porque ele tem uma quantidade de vitelo muito superior ao telolécito incompleto e muito superior ainda do que o oligolécito. Então a gente já viu o oligolécito, que tem pouco vitelo, o telolécito incompleto, que tem média quantidade de vitelo, e nós temos o telolécito completo, que tem muito vitelo. Além desses 3, nós temos o centrolécito, que é o diferentão.
Esse cara é o diferentão. Porque olha só, olha que loucura, olha que loucura. Aqui está o núcleo desse tipo de óvulo ou desse tipo de zigoto. Tudo bem? Aqui dentro, olha só, aqui está o núcleo. Ao redor do núcleo, a gente tem o vitelo. Então tudo isso aqui é vitelo. O citoplasma formativo, que nos telolécitos ele está concentrado ao redor do núcleo, nos centrolécitos ele está localizado na extremidade. Então olha só, o citoplasma formativo está aqui em volta e no meio do citoplasma formativo a gente tem o vitelo. Então ele é bem diferentão. Ele é bem diferentão. Esse é o jeitão dele. E ele tem muito vitelo, esse cara também. Inclusive, esse tipo de óvulo ou de zigoto, eu também consigo dividir entre polo animal e polo vegetativo. O que vai dar o nome a ele é o fato de que o vitelo está sempre no centro. O vitelo está concentrado aqui no centro, rodeado pelo citoplasma formativo. Por isso que a gente chama ele de centrolécito. Tudo bem? Então, pouco vitelo, médio vitelo, muito vitelo, com o vitelo concentrado todo no centro, dentro do citoplasma formativo. Muito bem. Além disso, nós temos que nos oligolestos, o vitelo é distribuído de forma igual. Então nós temos uma distribuição uniforme, uma distribuição homogênea, como a gente viu, do vitelo. No telolécito incompleto, nós temos um vitelo distribuído de forma desigual, ou levemente desigual, porque aqui eu tenho um pouco mais de vitelo concentrado, porém essa diferença não é tão clara para mim quando eu olho. Aqui eu tenho muito vitelo distribuído de forma desigual, e aqui é bem óbvio que ele está distribuído de forma desigual, porque realmente forma esse polo vegetativo com uma quantidade muito abundante de vitelo. E nós temos também o centrolécito, que tem o vitelo distribuído de forma desigual também, porque eu consigo diferenciar um polo animal de um polo vegetativo tranquilamente devido à alta concentração de vitelo nessa região em comparação com essa onde está o núcleo. Tá bem? Mas, tá, a gente está falando aqui de diversos tipos de zigotos, diversos tipos de óvulos, mas quais são os bichos que têm esse que é oligolécito, ou que tem esse que é telolécito completo, ou que tem esse que é telolécito completo? Quais os bichos? Ora, o oligolécito completo, quais são os bichos que têm esse tipo de óvulo ou zigoto? Os mamíferos, os equinodermos, os quinidários e os poríferos. Toda essa bicharada vocês vão estudar com a professora Brenda, tá bom? Quais são os bichos que têm o telolécito incompleto? Anfíbios, moluscos, anelídeos e alguns peixes. Quais são os bichos que vão ter telolécito completo? Répteis, aves, peixes e o ornitorrinco. O ornitorrinco, que inclusive é um mamífero. Ele é o único mamífero que vai ter um óvulo ou um zigoto do tipo telolécito completo. A gente já vai ver por quê. E no centrolécito só tem um grupo de animais que são os artrópodes. Então olha só, o que a gente viu? Nós vimos que ocorre a fecundação, tem a formação de zigoto, e esse zigoto começa então... eu falei para vocês que esse zigoto ele começa a se dividir para formar um embrião. E é nesse momento que a embriologia ela entra. É nesse momento que a embriologia começa a estudar. A embriologia ela vai estudar o quê? As divisões celulares mitóticas, a diferenciação celular e as migrações celulares para formar as diferentes partes do corpo. Hoje a gente vai ver só como que a embriologia estuda as divisões celulares mitóticas. Nas próximas aulas a gente vai ver a diferenciação celular e as migrações celulares para formar as diferentes partes do corpo. Então, dentro de embriologia, nós temos dois tipos principais de segmentação ou clivagem, ou seja, dois tipos principais de como ocorre a divisão das células, as divisões mitóticas, para formar todas as células de um embrião. Nós temos a segmentação holoblástica e nós temos a segmentação meroblástica. A segmentação holoblástica ela é chamada de segmentação total, porque holo, pra gente aqui, significa total. Ou seja, todo o zigoto se divide. E nós temos a segmentação meroblástica, aonde mero significa parcial, aonde o quê? Só uma parte do zigoto se divide. E vai ser sempre o polo animal. Sempre o polo onde está o núcleo e o citoplasma formativo. Então, holoblástica, segmentação total. Todo o zigoto se divide. Meroblástica, parcial. Somente uma parte do zigoto se divide, que vai ser o polo animal. A segmentação holoblástica, que é a segmentação total, ela pode ser de dois tipos. Ela pode ser igual ou ela pode ser desigual. Vamos começar olhando a igual. Como é que isso acontece? Primeiro de tudo, quem que faz esse tipo de segmentação? Zigotos do tipo oligolécito. Aqueles que têm uma distribuição de vitelo uniforme homogênea. Então, esses caras que têm os óvulos
e os zigotos oligolestos são eles que vão realizar esse tipo de segmentação. Nesse tipo de segmentação, o ovo oligolesto ele vai se dividir formando 2 células, essas 2 células vão se dividir formando 4 células, essas 4 células vão se dividir formando 8 células, e assim por diante, e assim por diante, e assim por diante. E percebam que todo o zigoto está se dividindo, porque é holoblástica. Então, é uma divisão, uma segmentação total. E percebam que as células que são formadas nessa divisão são exatamente iguais, elas são do mesmo tamanho. Então, essa célula é do mesmo tamanho dessa. As duas se dividiram formando 4. As 4 células têm o mesmo tamanho. Essas 4 se dividiram formando 8. As 8 células têm o mesmo tamanho. Tudo bem? Então ela é igual justamente por isso. Porque os blastômeros formados, blastômeros é o nome que a gente dá para cada célula que se origina nessa segmentação, os blastômeros originados, eles têm o mesmo tamanho. Eles são iguais. Tudo bem? Então aqui, ó, mitose, 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 e vão ocorrendo mitoses até formar todas as células necessárias para a formação das diferentes partes de um organismo. Quem tem esse tipo de segmentação? Os mamíferos. E faz sentido, não faz? Porque nos mamíferos o desenvolvimento do bebê ele é interno. Então, entre o bebê e a fêmea existe constante troca de nutrientes. Então a fêmea, quando ela produz lá o seu óvulo, ela não precisa produzir um óvulo com vitelo, porque ela vai estar em constante troca de nutrientes com o bebê, então ela pode prover, ela pode disponibilizar esse alimento ao longo de todo o desenvolvimento. Portanto, ela não vai gastar energia produzindo um óvulo cheio de vitelo, sendo que não precisa. Então por isso que é típico de mamíferos. Nós temos a segmentação holoblástica desigual. Qual que é o zigoto que faz esse tipo de segmentação? O telolesto incompleto. O telolesto incompleto. Como que vai ocorrer essa segmentação holoblástica? Nós temos aqui o zigoto telolécito, incompleto, e ele vai sofrer a primeira divisão, vai sofrer a segunda divisão, e quando ele formar essas 4 células, a partir daqui, a divisão, a segmentação, ela vai começar a ocorrer de forma diferente. Porque o polo animal, ele vai formar células menores em relação ao polo vegetativo. Então olha só, percebam que os blastômeros, que até aqui tinham o mesmo tamanho, começam a ter tamanhos diferentes. Então eu tenho no polo animal blastômeros que são chamados de micrômeros, porque eles são menores, e eu tenho blastômeros que são chamados de macrômeros, porque eles têm um tamanho maior. Macrômeros são a parte que tem o vitelo, e os micrômeros são a parte que tem o núcleo e o citoplasma formativo. Então ela é uma segmentação holoblástica porque ela é total, então ela ocorre em todo o zigoto, porém ela é desigual porque eu tenho a formação de células de tamanhos diferentes. No polo animal eu tenho os micrômeros e no polo vegetativo eu tenho os macrômeros. Quem que tem esse tipo de zigoto? Os anfíbios, tudo bem? Os anfíbios, os sapos da vida aí, tá bom? Segmentação meroblástica. Se a holoblástica ela era total, a meroblástica a gente já viu, ela é parcial, ou seja, não é todo zigoto que vai se dividir. Quem tem esse tipo de segmentação? O telolesto completo. O telolesto completo, que a gente também pode chamar de megalesto, que é aquele cara que tem muito vitelo dentro dele, ele tem esse tipo de segmentação. E a gente pode dividir a segmentação meroblástica em 2 tipos, a discoidal e a superficial. A gente vai começar falando da discoidal. E a discoidal ela recebe esse nome porque no polo animal dos telolestos completos nós temos a ocorrência da divisão. Ela não é meroblástica, ela não é parcial, só quem vai se dividir é o polo animal. O polo vegetativo não se divide, tudo bem? Então eu tenho a divisão de células apenas na região do polo animal. Então as células se dividem, se dividem, se dividem, e elas vão formando esse disco de células em cima da porção vegetativa, em cima do polo vegetativo. Por isso que é uma segmentação discoidal, porque forma esse disco de células aqui no topo ao longo de cada mitose. Tudo bem? Quem tem esse tipo de óvulo, esse tipo de zigoto e, portanto, esse tipo de segmentação? Os répteis, as aves, os peixes e os ornitorrincos. Répteis, aves, peixes e ornitorrinco. Todos eles têm um zigoto cheio de vitelo. Vocês estão percebendo que um zigoto desse tipo, do tipo telolesto completo, tem muito vitelo, por isso se chama megalécito. Ele é típico de animais que botam ovo, típico de animais que botam ovo. Répteis botam ovo, aves botam ovo, peixes botam ovo, ornitorrinco bota ovo. O ornitorrinco, que é um mamífero, ele bota ovo. Ele é um mamífero diferentão dos demais. Inclusive ninguém sabe direito o que esse bicho é, tudo bem? Mas a gente sabe que ele é um mamífero. O ornitorrinco bota ovo.
Então, eles têm esse tipo de zigoto por quê? Porque o desenvolvimento do filhote, o desenvolvimento do embrião, ocorre fora do corpo da fêmea. Então, se está ocorrendo fora do corpo da fêmea, não tem troca de nutrientes. Portanto, é preciso que nesse zigoto tenha nutriente suficiente para bancar o desenvolvimento embrionário desse bicho fora do corpo da fêmea. Então, é típico de bicho que bota ovo, tudo bem? Segmentação meroblástica superficial, que ocorre com quem? Com o centrolécito, com esse zigoto que é diferentão. Lembra lá? Núcleo aqui no meio, ao redor do núcleo o vitelo, e ao redor do vitelo o citoplasma formativo. Por isso, centrolécito, porque o vitelo está no centro. Como é que ocorre esse tipo de segmentação? Nesse tipo de segmentação, o polo animal, aqui o núcleo, que está junto com o vitelo no meio, o núcleo começa a se dividir, formando vários núcleos. Depois que vários núcleos estão formados, esses núcleos eles migram para as extremidades, encontram o citoplasma formativo e aí formam-se os blastômeros. Olha que loucura, olha que diferentão. Os núcleos se dividem formando vários núcleos aqui no centro. Esses núcleos migram para a periferia, se juntam com o bioplasma ou com o citoplasma formativo e formam os blastômeros. Diferentão, né? E ela é superficial justamente porque a divisão vai ocorrer daí superficialmente aqui, ó, na superfície do zigoto, enquanto que no centro do zigoto eu tenho o vitelo. Tudo bem? Bacana, né? Quem tem esse tipo de segmentação? Os artrópodes, né? Porque somente os artrópodes têm zigoto do tipo centrolécito. Tranquilo? Show de bola? Olha só, o resumão então. Oligolécito, que tem pouco vitelo, com o vitelo distribuído de forma igual, ele tem uma segmentação do tipo holoblástica igual. Enquanto que os telolestos incompletos, que são os telolestos só que não, que tem médio vitelo e vitelo distribuído de forma mais ou menos desigual, ele tem uma segmentação holoblástica desigual. Os telolestos completos, que são os megalestos, que tem muito vitelo e com o vitelo distribuído de forma, obviamente, de forma muito clara, desigual, tem uma segmentação do tipo meroblástica discoidal. E nós temos os centrolestos, que tem muito vitelo, que fica localizado no centro do zigoto, e esse vitelo distribuído de forma desigual, nós temos uma segmentação do tipo meroblástica superficial. Está aqui o nosso resumão dessa aula de hoje. Será que só com essa informação a gente consegue resolver uns exercícios? Será? Será? Vou mostrar para vocês que vocês já estão um pouquinho mais preparados para responder exercícios, para responder uma prova de vestibular. Então olha só, após análises afirmativas abaixo, pode-se concluir que estão corretas. A1 aqui, nos mamíferos, a troca materno-fetal de nutrientes durante o desenvolvimento embrionário possibilitou a seleção de espécimes que apresentavam pouco vitelo em seus óvulos, resultando em um grupo que apresenta óvulos alécitos. Alécitos é sem vitelo. É verdade? Sim, está correto. A gente viu que em mamíferos, o tipo de óvulo que eles têm e o tipo de zigoto é justamente os alécitos, com pouco ou quase nenhum vitelo, porque existe uma troca materno-fetal de nutrientes constante. Então não há necessidade da fêmea, quando for produzir o seu óvulo, produzir um óvulo com um monte de vitelo. 2. A segmentação dos ovos do Aedes aegypti é do tipo meroblástica superficial, já que ocorre apenas na superfície do ovo, onde se concentra o citoplasma sem vitelo. Aqui você precisa saber que o Aedes aegypti ele é um mosquito, e que como ele é um mosquito, ele é um artrópode. A gente viu que os artrópodes eles têm uma segmentação do tipo meroblástica superficial. Inclusive, só os artrópodes têm esse tipo de segmentação. Portanto, sim, a 2 também está correta. Agora, a 3. Ovos heterolécitos e telolestos têm idêntica distribuição de citoplasma e de vitelo, diferindo apenas quanto ao tipo de clivagem. Tá certo ou tá errado? Tá errado. Porque a distribuição de vitelo e de citoplasma nesses óvulos, ela não é igual. Não é igual, beleza? Então quais são as respostas corretas aqui? A resposta correta é a 1 e a 2. Portanto, a letra E, 1 e 2 estão corretas. Já é? Beleza. Vamos mais um rapidinho, olha só. Da UFPR, essa hein, da UFPR. Na fecundação ocorrem fenômenos de grande importância. Um deles é a ativação do ovo. Fenômeno esse que desencadeia as divisões mitóticas de segmentação. Observe a segmentação de dois tipos de ovos, representados a seguir, e selecione as alternativas corretas. Então a segmentação que ela deu foi essa daqui. Essa 1 aqui e essa 2 aqui, tá bom? A número 1. A sequência número 1
representa o tipo de segmentação holoblástica total, igual, típica de ovos com pouco vitelo, substância nutritiva, uniformemente distribuído. Vamos ver se é? Então olha só, eu tenho aqui o zigoto, e quando ele se divide, todo ele por inteiro, faz segmentação. Então se todo ele faz segmentação, se é o zigoto inteiro que se divide, nós temos uma segmentação do tipo holoblástica, do tipo total. Ele está falando aqui, ó, holoblástica ou total. Então isso está correto. Ele diz que isso é típico de ovos com pouco vitelo. A gente viu que sim, porque esse tipo de segmentação ocorre com os oligolécitos, que são aqueles que têm pouco vitelo, tá? E esse vitelo é uniformemente distribuído? Sim, ele é uniformemente distribuído, certo? Então, correta a número 1. Número 2. A sequência número 2 representa o tipo de segmentação holoblástica ou total. Vamos ver se é. Todo zigoto está se dividindo. Então ela é uma holoblástica total. Correto. E ela é desigual. Será que ela é desigual? Olha só. Eu tenho a formação de micrômeros e de macrômeros. Então ela é desigual. Bacana, bacana, bacana. Nela, o zigoto tem um polo animal, com pouco vitelo, e um polo vegetativo, onde se concentra a maior parte do vitelo. Correto também. Então 1 e 2, corretos. 4. A segmentação apresentada na sequência número 2 é típica dos ovos telolécitos incompletos. Sim, a segmentação do tipo holoblástica desigual ela é típica dos ovos telolécitos incompletos, que é o telolécito, só que não. Também denominados de heterolécitos, devido ao modo como o vitelo está distribuído, tendo micrômeros no polo animal e macrômeros no polo vegetativo. Correto também é o número 4. 8. O tipo de segmentação depende não só da quantidade de vitelo, como também da sua distribuição. Verdade. Quando a gente está falando de segmentação, a gente viu que tem que levar em consideração duas coisas, a quantidade de vitelo e como que está a sua distribuição. O tipo de blastocele depende do vitelo. Então a gente não viu o blastocele ainda, mas eu vou dizer para vocês que isso está correto. O tipo de blastocele que vai ser formada a partir dessas divisões depende do vitelo. Então, ao final da segmentação apresentada na sequência número 1, temos uma blastocele central. Está aqui, ó, uma blastocele central. Tudo bem? Uma blastocele central. Ao final da segmentação apresentada na sequência número 2, temos uma blastocele excêntrica, ou seja, que não está no centro. Isso é correto também, tá? Então, a número 8, correta. 16. O tipo de segmentação da sequência número 2 é meroblástica discoidal. Não, a gente já viu que o tipo de segmentação do número 2 é do tipo holoblástica, o quê? Holoblástica o quê? Desigual, tá? Então ela não é meroblástica discoidal. Típica de ovos com grande quantidade de vitelo, ela ocorre nos ovos de aves. Não, não é isso. 32. No processo de segmentação, o ovo sofre várias divisões mitóticas, aumentando o número de células, blastômeros, sem que haja aumento do volume total do conjunto. Verdade. Então, se eu for olhar aqui, ó, eu tenho uma célula, 2 células, 4 células, 8 células, 16 células. Perceba que o número de células está aumentando, mas o tamanho total do zigoto permanece o mesmo. Então, essa questão está correta. Então, no processo de segmentação, o zigoto realmente sofre diversas divisões mitóticas que aumentam o número de células, porém, não aumenta o volume total do conjunto. Tá bem? Tranquilo? De boaça essa aula, né? Nossa primeira aula de Biologia A. E vem muito mais por aí. Eu espero que vocês tenham gostado, eu espero que vocês estejam bem. Eu estou ansiosíssimo para reencontrá-los pessoalmente. E semana que vem eu volto com mais uma super aula de Biologia A, tá bom? Beijão para vocês.